No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está em $116.000, e subindo então no momento que eu estou gravando esse vídeo. É interessante porque isso vai de encontro aí com o que a gente vem falando nas últimas semanas sobre a possibilidade do aumento do preço do Bitcoin, com a possibilidade inclusive de buscar novas máximas aí para este ciclo. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar sobre o preço aí de vários ativos, então metais, ouro, prata, Brasil, Estados Unidos e por aí vai, trazer algumas notícias também. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange bem fácil de utilizar, aí onde você pode comprar e vender Bitcoin. Eles têm um cartão com cashback em Bitcoin, que é muito interessante também, e soluções da Lightning Network, enfim, várias soluções bitcoinheiras. Então, se vocês tiverem interesse, deem uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então, voltando aqui, o preço do Bitcoin é $116.000, subiu no dia de hoje, passou do patamar aí de 116, então é interessante ver o preço do Bitcoin voltando a subir, né? E se a gente pegar aqui o preço do Bitcoin em reais, então 620 mil reais por Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, interessante, de fato aí, conforme a gente vinha falando aí em outros vídeos aqui no canal, vários indicadores mostravam a possibilidade do Bitcoin continuar se valorizando ainda neste ciclo, e nenhum indicador mostrava aí um preço muito esticado aí para o preço, um preço muito esticado para o Bitcoin, certo? Então, desde o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância aí, que não mostrou aí patamares muito altos durante muito tempo, o que geralmente denota aí um final de ciclo, com preço se valorizando muito e se distanciando aí de uma média móvel de preço do Bitcoin. É claro que o maior multiple que leva em consideração a média móvel, então em outros ciclos de alta aqui, como 2021, 2017 e 2013, a gente viu esse indicador explodindo, então passando de 2, 3, 4, 5, 6 aqui, né, conforme a gente vai voltando no passado, a gente vai vendo mais volatilidade para esse índice. Então, olhando vários desses índices, a gente não parecia ter chegado na máxima ainda para este ciclo. E a gente também tem a possibilidade da redução da taxa de juros nos Estados Unidos, e que pode trazer mais liquidez para o mercado e contribuir positivamente para o preço de vários ativos, como o SP500, ouro, mas principalmente o Bitcoin, como a gente já mostrou aqui neste artigo da Lynn Alden, que mostra a relação aí entre liquidez global e preço do Bitcoin, mais especificamente, mas também preço de outros ativos, né? Essa correlação próxima, né? Onde geralmente quando a gente tem mais liquidez global, esse dinheiro precisa ir para algum local, né? Ele não vai ficar parado sem render nada, e ele acaba fluindo principalmente para o Bitcoin, mas também para outros ativos. Aqui é o que demonstra a Lynn Alden aqui neste artigo. Então é isso que a gente vê nos últimos dias, então Bitcoin voltando a se valorizar, se aproximando aí da última máxima de $124.000, que aconteceu recentemente, e agora a gente tem ciclos um pouco mais estáveis e com menos volatilidade. O Bitcoin é um ativo mais valioso, né, mais de 2 trilhões de market cap, e a gente tem uma adoção mais institucional do Bitcoin, com menos relevância aí do halving na questão da oferta, que é um tema que eu já mostrei aqui em outros vídeos também. Então, um disclaimer de todos os vídeos aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então é algo que a gente sempre lembra aqui nos vídeos do canal, mas aparentemente aí a tendência é o preço do Bitcoin nas próximas semanas, talvez meses, alcançar aí novos topos, segundo o que vem acontecendo. O cenário negativo aí seria uma correção na economia global, mas que ainda não está acontecendo, pelo menos, né? Como já aconteceu aqui, por exemplo, em abril de 2025, certo? Isso poderia corrigir, inclusive, o preço do Bitcoin, mas até o momento aí a gente vai chegar lá, SP500 está muito próximo da máxima histórica. Aqui eu adicionei também nos ativos para a gente observar a prata, porque a prata vem se valorizando bastante aí nos últimos meses. Então, deixa eu ver se eu consigo capturar aqui um momento com bastante alta. Então, nos 12 meses aqui, 41% de valorização em dólar. No anual, né, 45% de valorização em dólar. Então, interessante aí a valorização da prata nos últimos meses, que está se valorizando bastante, principalmente no mês aqui. Então, 12% de valorização em dólar no mês, certo? Que é interessante. Se a gente pegar aqui o Bitcoin, se manteve relativamente estável. Então, a gente vê uma valorização da prata aí, que é um ativo que possui uma escassez física. Então, a gente vê aí que conforme as moedas fiduciárias vêm colapsando, então dólar, real
euro, qualquer moeda fiduciária, certo, que não tem lastro ou que é lastreado, entre aspas, aí na honestidade dos políticos, conforme políticos e burocratas vão expandindo a base monetária, aumentando a quantidade de moedas em circulação, todos os ativos escassos por natureza, seja por uma escassez física, como a prata, ou seja por uma escassez devido ao protocolo, uma escassez matemática, digital, digamos assim, como o Bitcoin, esses ativos vêm se valorizando. O ouro também muito próximo da máxima histórica, e aí novamente, aliás, o ouro está assim na máxima histórica, né? Vamos ver no dia de hoje com valorização, nos últimos 5 dias também, no mês também, 6 meses também, enfim, o ouro é um ativo que está na máxima histórica e vem se valorizando bastante também. Lembrando que quando a gente vê queda de taxa de juros nos Estados Unidos, a probabilidade de investidores deixarem o dinheiro em renda fixa lá nos Estados Unidos em dólar, então acaba diminuindo, o que acaba enfraquecendo um pouco o preço do dólar frente a outros ativos. Então isso pode ter a ver também com uma estratégia de facilitar a rolagem da dívida dos Estados Unidos, que vem crescendo, não só nos Estados Unidos, diga-se de passagem, tá? Mas em todo o mundo. Então a dívida nos Estados Unidos especificamente já passa de 37 trilhões de dólares e vem crescendo. E essa dívida que lastreia o sistema fiduciário tradicional. Então não à toa as pessoas estão vendo que esse sistema fiduciário lastreado na dívida não vai durar por muito tempo, estão buscando alternativas como ouro, como Bitcoin e por aí vai, certo? Então, inclusive faz muito mais sentido aí deixar o dinheiro em ouro, que não rende aí um dividendo, não rende uma taxa de juros, se a taxa de juros aí da dívida, né, da renda fixa, digamos assim, na maior parte dos países envolvidos, como os Estados Unidos, está pagando menos, né? Então a gente vê, geralmente, quando tem redução na taxa de juros, mais liquidez, valorização do preço de vários ativos, é o que a gente está vendo aqui. SP500 também é o principal índice de ações dos Estados Unidos, muito próximo da máxima histórica, então, e se valorizando junto com os outros ativos, junto com o Bitcoin, e é interessante essa relação em período de liquidez, em período de alta do Bitcoin e desses outros ativos. E aqui a gente tem finalmente o Ibovespa, a Bolsa Brasileira. A situação no Brasil é realmente muito ruim, a situação econômica e política no Brasil é péssima, a gente está indo num caminho estilo Venezuela, estilo Argentina antes do Milei, então não vejo nenhuma perspectiva positiva para o Brasil no curto e médio prazo. E isso fica mais evidente quando a gente olha para o Ibovespa dolarizado, certo? Então, quando a gente olha para o Ibovespa dolarizado, a gente vê que a gente está muito distante da máxima histórica e ainda falta muito para a gente voltar a patamares que a gente chegou, por exemplo, em 2010, 2011 aqui. Então a gente vê realmente a tragédia da economia brasileira aí quando a gente simplesmente corrige pelo dólar. Lembrando que boa parte dos ativos que a gente está vendo aqui, então SP500, ouro, prata e o Bitcoin estão cotados em dólar. Então é importante você dolarizar os seus ativos, pelo menos, né, para não estar sujeito ao câmbio. Então a desvalorização do real, por exemplo, né, a gente vê que historicamente o dólar se valoriza em relação ao real, porque os Estados Unidos é um país mais desenvolvido, o dólar é uma moeda mais forte que a moeda tupiniquim aqui do Brasil, né? Então o dólar historicamente vai se valorizando aí em relação ao real. Por isso que é muito importante considerar aí os seus ganhos com a correção pelo dólar, certo? E se você fizer isso, você fica mais claro ainda o problema aqui da Bolsa Brasileira, da economia brasileira, que não é de hoje, e isso fica mais claro ainda se você corrigir pela base monetária, né, pela inflação real, que seria M2, por exemplo. Então, recomendo bastante que você faça isso, pelo menos dólar, mas, se possível, também M2 seria muito interessante. Aqui, outra coisa interessante é que a gente tem um certo descolamento entre a MicroStrategy, que é uma das principais Bitcoin Treasury Companies, com o preço do Bitcoin. A MicroStrategy caiu muito mais do que o Bitcoin nas últimas semanas aí, então... MicroStrategy aqui, né? Então, a gente tem desde o topo uma queda de mais de 20% no preço da MicroStrategy, se descolando um pouco do preço do Bitcoin. Então, quem tem interesse em MicroStrategy, Bitcoin Treasury Companies, pode ser um momento interessante aí de descolamento em relação a Bitcoin Treasury Company, a tesouraria de Bitcoin, a MicroStrategy, em relação ao preço do Bitcoin. E um pouco desse descolamento pode ser em função do fato de que existia uma expectativa muito alta de inclusão da MicroStrategy no SP500, o que não aconteceu, então de repente
O pessoal deu uma desanimada e achou que isso ia acontecer, o preço ficou lá em cima e não aconteceu, e o preço caiu um pouco. Mas enfim, eu acho que isso é mais ruído, porque no longo prazo não faz tanta diferença assim, se de fato a empresa continuar se valorizando, se tornar cada vez mais relevante, pode ser que ela seja incluída no SP500, isso vai atrair mais investimentos, mas o fato é que o mais importante aqui é a estratégia da empresa de adquirir cada vez mais uma quantidade cada vez maior aí de bitcoins em seu balanço e substituir aí o dinheiro ruim, a moeda fiduciária, pelo dinheiro bom, o Bitcoin no caso, que é mais escasso e por aí vai, né? Argentina, então, a gente teve uma derrota recente aí em eleições na Argentina de uma parte aí que uma parte da política que estaria relacionada ao Milei, então a mera possibilidade do enfraquecimento político do Milei já afeta negativamente aí o preço do índice da Argentina. Então, desde que o Milei foi eleito em novembro de 23 até agora, a bolsa se valorizou bastante e várias coisas boas aconteceram na economia da Argentina, pessoas saindo da pobreza, então desenvolvimento econômico, melhoria no crédito aí da Argentina, mas com essa possibilidade do enfraquecimento político do Milei, as ações caíram bastante aqui nos últimos dias, certo? O índice aqui passou dos $92 e agora está em 71. E aqui para fechar, então, o dólar americano, novamente, quando a gente vê queda de taxa de juros nos Estados Unidos e aumento de taxa de juros no Brasil, quando a gente fala especificamente de renda fixa, né, pelo menos a taxa nominal aqui no Brasil acaba sendo mais alta, o que impacta a alocação aí de capital em relação a Brasil e Estados Unidos. Então, se a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma Selic pagando 15%, ao ano, certo? Mesmo que seja aí um ganho nominal, né? E a gente tem a possibilidade de queda na taxa de juros nos Estados Unidos, que agora está em 4,33, conforme esse spread vai aumentando, pode aumentar aqui essa diferença, né? Lembrando que há pouco tempo atrás aí o dólar passou de 6 no Brasil e a situação desde então não melhorou, talvez bem pelo contrário aí, né? Existe uma certa esperança aí de melhoria no Brasil, talvez para 2026, talvez por uma certa influência aí de países mais livres no Brasil, mas ainda não se sabe, é tudo muito incerto e até o momento parece que o Brasil está indo meio que rumo ao abismo aí, junto com o que aconteceu em outros países aqui na América Latina, então como Venezuela, por exemplo, como Argentina antes do Milei, certo? Antes dessas medidas de liberdade econômica e por aí vai. Então, novamente, não é uma dica de investimentos, mas particularmente parece um momento interessante aí, de dólar não tão caro, então, interessante para quem está procurando dolarizar a carteira, lembrando que dolarizar a maior parte dos ativos que a gente fala aqui, a maior parte dos ativos do mundo são listados em dólar, né? Então, não deixar todo o capital aqui no Brasil, porque o risco Brasil geralmente é muito grande, certo? E a maior parte das pessoas que residem no Brasil já tem uma concentração bastante alta aqui em risco Brasil. E aqui eu gostaria de trazer mais duas notícias aqui, então, a primeira do Live Coins, que fala sobre os ETFs de Bitcoin que registraram a maior entrada diária aí dos últimos 2 meses. Então, é interessante aí a adoção de bitcoins via ETF, a adoção institucional do Bitcoin, que é o que a gente fala bastante, que seria inevitável, né? O Bitcoin tem esse caráter descentralizado, a gente sabe que uma das vantagens do Bitcoin é a possibilidade de fazer autocustódia, mas seria inevitável aí uma adoção institucional do Bitcoin. Então a gente tem, por exemplo, o ETF da BlackRock do Bitcoin, que se tornou o mais rápido da história, acumular $70 bilhões, aí 5 vezes mais rápido que o recorde anterior, e a gente vê esse movimento bastante forte de adoção institucional, o que pode aí derivar uma valorização mais lenta e gradual para este ciclo do Bitcoin, que me parece não ter acabado ainda. O único cenário em que eu vejo uma correção mais forte, particularmente, seria um cenário de correção de economia global como um todo, certo? Inclusive por causa de todas as incertezas e da bomba relógio da dívida aí global que a gente tem, que é um problema bastante sério, a gente não sabe exatamente quanto que isso será corrigido, mas é um problema bastante sério que toda a economia global hoje está sentada em uma bomba atômica, que é a bomba atômica da dívida, certo? Mas interessante então esse movimento institucional de ETFs de Bitcoin aí registrando recordes de entrada diária nos últimos meses, né? E também
aqui essa notícia da Exame que fala sobre a possibilidade do Bitcoin facilmente chegar a $200 mil se o Fed cortar taxa de juros, segundo analistas aqui, né? Enfim, não vou entrar tanto no detalhe, beleza, um analista falou isso, mas faz muito sentido quando a gente analisa ciclos anteriores e a gente analisa aí essa relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. $200 mil já é uma previsão bastante comentada aí por vários analistas, por várias empresas aí como um patamar possível para o Bitcoin ainda neste ciclo, considerando um cenário de alta aí na economia global e considerando também corte de juros nos Estados Unidos, o Bitcoin seguindo essa tendência neste ciclo de 2025, né? Então, tivemos um ciclo em 2021, outro em 2017, agora estamos em um ciclo de alta aí, muito próximos da máxima histórica em 2025. Bom, então esse é o resumo aí, eu mantenho vocês atualizados nos próximos vídeos, principalmente se o preço do Bitcoin começar a subir ou cair muito, certo? E nesse meio tempo a gente faz alguns vídeos mais atemporais, falando sobre projeções, sobre cenários e sobre aspectos mais específicos aí da economia. Eu fiz alguns vídeos também que devem sair em breve sobre Coin11 e outros ativos, enfim, mantenho vocês atualizados. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais.